A graça e a paz do Senhor. A graça e a paz do Senhor. Aleluia. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Deus é maravilhoso. Podemos nos assentar? Deus cuida de nós o tempo todo Ele tem cuidado. Muitas das vezes é que nós não vemos, mas Ele tem cuidado todo o tempo. Só basta a gente prestar atenção. Se você ler a Bíblia, você vai ver que Ele cuida assim, maravilhosamente. Essa semana eu estava conversando com um irmãozinho, ele falando para mim assim: nossa, mas como Deus tem cuidado de mim. Eu falei assim: mas Deus tem cuidado do povo dele desde os princípios. Aí eu dando um exemplo para ele de quando foi dada a ordem para Josué levantar acampamento e que prosseguisse para a terra prometida, o cuidado dele para que o povo não acompanhasse a arca tão próximo, né? Como vocês sabem. Então ele falou assim: mas eu não entendi. Eu peguei e falei assim: o povo não acompanhou a arca tão próximo. Deus tomou um cuidado tão grande de afastar o povo da arca. Quem chegou primeiro foi a arca, quem chegou primeiro foram os sacerdotes, mas o povo teve que andar 900 metros de distância. Então o povo não andava tão próximo à arca. Deus tomava cuidado para que o povo não fosse prejudicado. Era a coluna de fogo à noite e a nuvem de manhã até o pôr do sol, para que o povo não perecesse. Deus cuida todo o tempo, basta nós olharmos e observarmos e não esquecer de agradecer. Amém? Efésios 6. Às vezes nós pensamos muito no sacrifício de Jesus, né? Jesus fez o sacrifício de dar a vida dele por nós, salvar a nós, mesmo sendo pecadores. Mas vocês já pararam para pensar e para refletir no sacrifício que Deus fez? Quantas vezes Deus não pensou em descer aqui e pegar o lugar do Filho? Quantas vezes Deus não pensou em descer aqui e interceder em lugar do Filho? Porque um pai, ao ver o filho sofrendo, ele quer tomar o lugar do filho. Deus também fez um sacrifício muito grande por nós, enviando o seu Filho unigênito para que por ele e através dele, através do sangue dele, nós pudéssemos ser salvos. Vamos valorizar cada vez mais e mais esse sangue vertido na cruz do Calvário. Efésios 6, 10, do 10 ao 18. Efésios 6, 10, do 10 ao 18, diz assim a palavra do Senhor. Uma palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. E em todas as situações, levantem o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, a tua santa palavra foi lida. Não permita que esta palavra venha cair, Senhor, em coração que esteja muito sisudo, Senhor, que esteja muito firme, Senhor. Amoleça esse coração para que a tua palavra venha cair como semente em terra fértil, que venha florescer, dar frutos e poder prosperar em nome de Jesus. Que cada um possa compartilhar a palavra do Senhor a todo um instante. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Nos dai coragem, assim como foi dado a Josué. Nos dai, Deus, em nome de Jesus, valentia, ousadia. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém? Aleluia.
A gente vai ficando mais velho, vai tendo mais aparato. Na realidade, o púlpito tinha que ser um pouco maior. Agora tem que estar usando óculos, é complicado. Aí no computador para mim é melhor, porque eu posso aumentar aqui 130 vezes, ó. Nem preciso do óculos. Maravilha, isso é uma benção. Amados irmãos, nos dias de hoje, devido à dispensação da graça, devido a sermos salvos devido à graça, não está sendo dado o devido valor que é merecido através disso. Muitos acham que pode sair ao mundo, fazer as coisas erradas e que Deus e que Jesus vai aceitar isso. Isso tem um tempo pré-determinado. Nós não podemos saber, e por isso nós seremos julgados através do nosso saber, sabendo que nós não podemos fazer e irmos fazer e pensar que através da graça seremos salvos, seremos julgados através disso. Buscar a orientação de Deus hoje é algo que é atrasado. Ler a Bíblia hoje é algo atrasado para este mundo imundo. Porque o saber de Deus, as orientações de Deus, não é algo que cabe a este mundo. Hoje, o crente que realmente vai para a igreja, que realmente vive a palavra de Deus para este mundo, ele não é uma boa pessoa. E nós sabemos que nós somos boas pessoas, por quê? Ele morreu por nós. As orientações boas vêm de quem? Vêm de Deus, vêm da palavra dele. As coisas não se renovam, elas só se renovam, as coisas se repetem, basta você ver na palavra de Deus. Quer ver um exemplo? Você já ouviu falar sobre drive-thru na Bíblia? Existe drive-thru? Existe ou não existe? Meu Deus, na Bíblia não tem? Não fala sobre isso? Não fala. Mas são outros termos que nós poderíamos usar. Quando o profeta foi para a caverna, quem levou comida para ele? É só abrirmos os olhos e vemos que as coisas hoje só se repetem. Um corvo levou a comida para ele. Algo levou a comida para ele. Se você abrir os olhos, você vê que as coisas de antigamente hoje só se repetem. O homem mais sábio foi Salomão. Na palavra diz que não haveria nem antes e nem depois. Existem pessoas falando e comparando Salomão com os meros saberes de hoje. Se Deus disse que não houve, não haveria, Deus tem a palavra e a palavra dele é o que nos é válida. Se ele nos diz, obrigado, Carlinhos, Deus abençoe. Se ele nos diz que através do sangue seríamos salvos, nós seremos salvos, porque Jesus morreu por nós. Então nós não podemos parar para ouvir o que todos falam lá fora. Até o evangelho está sendo distorcido. Estão colocando coisas na Bíblia que não existem. Estão colocando palavras na boca de Deus que não existem. Por isso nós temos que ler a Bíblia, para que nós não possamos ser enganados de forma nenhuma. Deus abomina o roubo, lascívia. Deus abomina a prostituição. Coisas erradas Deus abomina. Mas Ele não abomina o ladrão. Ele não abomina quem pratica a lascívia. Ele abomina quem pratica e permanece no pecado. Ele não abomina o pecador, ele abomina o pecado. Estão dizendo aí que Deus abomina, generalizando, e não é isso que acontece. Deus abomina muita coisa, mas todas as coisas são erradas. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Nem tudo nos convém. Ah, mas eu estou fraco, não consigo me libertar desse pecado, não consigo ficar livre disso. Para todos os lados que eu olho, eu sou induzido a isso. Mentira. Porque o pecado não é vitamina para a carne. Nunca foi e nem nunca será. O que é vitamina é enfraquecer a carne e fortalecer o espírito. O que é vitamina é nos aproximarmos mais de Deus, lemos mais a palavra de Deus, para que possamos permanecer nesse caminho que leva a Ele. É difícil? É lógico que é. É fácil dar outra face? É lógico que é. É fácil dar outra face, é fácil. Não é fácil nem dar um lado, quem dera dar o outro. É difícil nem levar uma abortoada de um lado, quem dera dar o outro lado. Mas Deus disse que nós temos que fazer isso. É fácil? Lógico que não. Mas João,
6,37 diz que todo pai que me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Vem, pecador, vem com seu pecado. De forma nenhuma Jesus vai lançar fora. Vai lançar fora sim, aquele que vir com o seu pecado, mas decidir permanecer no pecado. Hoje ele é advogado. Advogado fiel, tão bonito o louvor, né? Advogado fiel, mas um dia ele vai ser juiz. Não se esqueçam de que um dia ele vai ser juiz, e aquele que nos defendia vai nos julgar. E olha que ele sabe tudo de errado que nós fizemos. Por quê? Quando você, não sei se você já viu em filmes ou já participou de algum processo assim, que quando você vai necessitar de um advogado, mesmo que você tenha, ou que tenha feito de errado, você tem que falar para ele poder tentar te livrar. Certo ou errado, o advogado tem que saber de tudo. Então, o nosso advogado sabe de tudo. O nosso problema é quando ele virar juiz. Ele vai nos julgar. E não adianta você pegar e falar assim, mas lá você me livrou. Sim, lá ele nos livrou, mas você e alguns decidiram permanecer no pecado. Aí fica difícil. Ele não vai vir de novo morrer por nós. Ele vai vir de novo para levar a igreja, levar o que são deles, os que são deles. As guerras espirituais existem. Não pensem que não existem, pois existem. Daniel jejuou e logo em seguida a oração foi atendida. Quanto tempo demorou para ele poder receber a bênção dele? 21 dias. O que aconteceu? O anjo estava dormindo? Deus deu a ordem para ele e ele ficou lá sem fazer nada? Não, ele ficou em guerras no ambiente celestial. Então existem guerras espirituais, retaliações. Satanás existe, mas as armadilhas dele são ignoradas. Só que ele é astuto. Ele tem modificado o modo de trabalhar. Ele tem feito um processo que, se você for analisar, ele tem feito um processo de ir para o inferno bonitinho. Ele enfeita o caminho. Ele enfeita o caminho. Só que acontece que muitas das vezes a pessoa fala assim, nossa, mas ele enfeitou e aí eu sei que eu não vou cair. Pois eu já caí uma vez. Eu sou mais esperto do que ele. Só que acontece que ele anda padronizando o modo com que as pessoas vêm caindo. Não caiu na bebida, ele coloca a prostituição. Não caiu na bebida, ele coloca jogos. Ele coloca vários artifícios para ir seduzindo a carne. E para que não venhamos cair, nós temos que fazer o quê? Fortalecer o espírito. Jejuar mais, orar mais, buscar mais, viver mais na presença de Deus. Fazendo isso, nós não vamos cair. Retaliações? Existem. Ainda ontem estava num lugar conversando com o pastor Leandro, ele falando sobre retaliações, que ele passou por um processo de retaliação. Retaliação existe, ele não escolhe, não é hierárquico. O pastor Jetro está isento, mas eu pego o pastor Leandro. Ou o pastor Leandro está isento, eu pego o Jetro. Não, ele pega qualquer um, porque Satanás não tem cargo hierárquico dentro de igreja. Ele pega qualquer um, porque ele vai pela alma. Ele quer a alma, ele quer desviar, ele quer levar para o inferno. E nós temos que fazer o quê? Nos desviar disso, atento, fechar os olhos para essas coisas imundas. Semana que vem começa, na realidade, desculpa, começou ontem, o pré-carnaval, a festa da carne. Semana que vem vai ser a festa da carne. Festa da carne é o quê? Só imundiça, só coisa ruim, briga, confusão. Anota aí, terminou, quarta-feira de cinzas, vai estar só o pó. Vê quantos morreram. Quantos poderiam estar dentro de uma igreja, quantos poderiam estar orando junto com a família. Vão morrer. Tem alguns que estão vivendo os últimos dias de vida, pois vão morrer. Eu estou desejando isso? Não, é a realidade. Pode pegar a estatística então, retira o que disse. Esquece, apaga, deleta. Pega os carnavais antigos, os de outros anos. Não aconteceram mortes? E mortes violentas, assassinatos, batidas de carro, ônibus, caminhão. É o que espera quem procura isso. Quem procura a festa da carne, o destino é a morte, e a morte eterna. É por isso que o apóstolo Paulo,
escreveu a carta aos Efésios. Ele escreveu de Roma, por volta de 62, 63 a.C. Muito provável dentro da prisão domiciliar que ele estava. Se lermos em Atos 28, 16, ele diz que logo ao chegar a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda. Mas a Paulo, se ele permitiu morar por sua conta, à parte com o soldado que o guardava. Então, provavelmente, ele escreveu isso estando preso. Eu sei que vocês leem a Bíblia, mas eu vou repetir isso, pode ser que alguém não saiba. É só para poder, aquele que não sabe, ficar sabendo. Eu sei que a maior parte já deve saber. Amados, Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso em domicílio. Se fosse hoje, ele receberia uma tornozeleira eletrônica. Mas nessa época não existia. Então o que fizeram com Paulo? Ele ficou preso dentro de uma casa. De dia, ele andava livre pela casa, pois tinham guardas tomando conta dele. Mas à noite ele era algemado por uma corrente a um guarda, para que ele não viesse fugir até que viesse o julgamento por César. Para você ver como foi. Ele mesmo algemado, ele mesmo preso, não se desviou dos caminhos do Senhor. Ele mesmo passando por um momento de dificuldade, ele se lembrou de quem? Éfeso, Filemão e por aí vai. As cartas que ele escreveu nesta época para ajudar as outras pessoas. No momento de dificuldade, nós podemos ajudar os irmãos também. No momento de dificuldade, nós podemos abrir a boca e falar uma palavra de bênção, uma palavra de Deus, de direcionamento pelo Espírito Santo, porque não é por nós. Eu por mim nem estava aqui hoje. Eu tive ficado em casa. Tua perna está terrível, dói. O Jefferson, por que você não ficou na tua casa hoje? Você entendeu? Nós temos que levar a palavra de Deus, a não ser que seja algo que seja motivo de cama realmente, mas caso contrário, nem uma chuvinha podia nos impedir. A palavra diz que nós não somos açúcar, nós somos o sal da terra. Embora o açúcar dissolva e o sal também, mas o sal vai passar pela terra. Nós temos que falar na palavra de Deus, nós temos que ter a temperança do sal nesta terra, para poder levar a palavra de Deus para aqueles que necessitam ouvir. A armadura de Deus, assim como foi lido na palavra. A armadura de Deus é composta por partes. Primeira parte, o cinto da verdade. A primeira peça da armadura é o cinto, que é descrito em Éfesos 6,14. Ficai, pois, firme, tendo cingidos. Cingidos é fixado à cintura, ou preso à cintura. É a parte fundamental da armadura romana. Essa parte do cinto, ela tem que ser tão firme que ela tem que prender a parte de baixo da armadura e a parte de cima. Ela tem que prender de uma forma tão firme que ao lutar, não venha se desprender nem uma parte nem outra. Ela vai segurar realmente ali, aperta ele ali, até o fôlego lhe falta. Ele não consegue lutar por muito tempo, porque o cinto é realmente apertado. Porque algumas partes são de couro, mas existiam algumas partes, em determinados momentos da história, de que eram de ferro também. Então é pesado. A armadura chegava a pesar até 25 quilos. Então não era qualquer um que suportava carregar 25 quilos. Para vocês verem como é pesado. Então, da mesma forma que o cinto protege o cristão contra as mentiras do diabo, o cinto da verdade nos protege das investidas de Satanás, dos enganos de Satanás. A palavra de Deus, ela é única e verdadeira. A verdade é a base sobre tudo, sobre qual um casamento, um relacionamento, tudo tem que ser baseado na verdade. Quando faltou a verdade, irmãos, faltou a verdade é como se construir uma casa sobre areia, sobre nada firme. Quando a verdade falta, tudo se desmorona. Eu estava vendo um teólogo falar esses dias, ele não era teólogo, ele era ateu. Ele falou que pesquisou a Bíblia todinha, de ponta a ponta, não achou um lado que se contradizesse. Quantos já fizeram isso? Tentaram contradizer? Eu tenho estudos ainda, da época da faculdade, que mostram um teólogo que foi pesquisar e mostra nas pedras as fases da terra.
de quantos anos existe, as manchas na terra. Ele conseguiu ali, através dessa pesquisa e das diferenças de cores das pedras, das rochas, ele se converteu. Ele viu que não tem como ser numa explosão. Se a terra ficasse um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, nós morreríamos. Se ficasse mais próximo do sol, eu trabalho na rua. Irmãos, um carro não tem ar-condicionado não. É um calor insuportável. É terrível. E se estivesse mais próximo à terra? Se estivesse mais afastado, era muito frio. Eu estava com um amigo meu esses dias no Canadá, 40 graus negativo. Colocou a roupa no varal, a moça pegou e batia assim na roupa, assim, ó, petrificou. Já parou para pensar? Muita gente não aguentaria. Por isso que quando há tempestades de frio ou situações de calor, as pessoas com mais idade perecem com mais facilidade, os postos, os hospitais ficam cheios. Deus deixou a terra no lugar certo, na medida certa. Deus coloca a nossa vida, a nossa salvação, a nossa situação na medida certa, do jeito certo, quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Basta nós aceitarmos. Não adianta querer lutar. As armas de Deus, a armadura de Deus, o D de Deus, o D é do original. A armadura é de Deus, não é para lutar contra Ele. Nós temos que ir para a presença de Deus desarmados. Se armar para quê? Se armar contra o irmão para quê? Não tem porquê. Perdoa. Ame. Couraça da justiça. A vestimenta da couraça da justiça era protegida, um protegido vital do soldado romano, que cobria a parte superior. É como se fosse um colete que pegava as costas e o peitoral, revestido de couro, e muitos deles era a frente revestida de couro, fechamentos de metal, para que se por um acaso a espada dele não conseguisse defender o golpe do inimigo, ela passasse e cortasse o peito dele. Então, tendo partes de metal, a espada passaria por cima do metal e não feriria o soldado desse ataque. Da mesma forma, a couraça da justiça protege o cristão contra as tentações do diabo, que busca nos desviar do caminho da justiça e da santidade. A justiça e a retidão diante de Deus, que é concedida a nós pela fé em Jesus Cristo. Sandálias da paz. Calçai-vos os pés com a preparação do evangelho da paz. As sandálias eram essenciais para a proteção e mobilidade dos soldados romanos, permitindo-lhes marchar firmemente em qualquer terreno. A sandália da paz representa a prontidão e a firmeza de quem realmente está pronto para falar do evangelho. Eu não estou pronto. Eu não estou pronto, não estou pronto. Não sei como falar da palavra de Deus. Irmão, você não precisa saber da Bíblia. Nós não precisamos saber da Bíblia. Basta você falar do que Ele fez na tua vida. Eu não sei palavras, não sei versículos, eu também não sei, mas basta eu falar da minha vida. Quando eu entrei aqui, vim para a restauração, tem um irmão que ele falava assim: eu me identifico muito com você por causa da sua história. Eu não omito a minha história. Quem já vem em encontro de casais vê que eu já falei várias vezes aqui. Já falei várias vezes. Ele falou assim: eu me identifico com você por causa da sua história. Mas a minha história tem Deus no meio. Se eu estou aqui hoje é por misericórdia de Deus. Merecedor? Nunca. Nunca fui merecedor. Se estou aqui hoje é porque Deus teve misericórdia. Foi lá na lama. E da lama Ele restaurou um pouquinho de barro que estava lá. E é por isso eu estou aqui hoje. É santo. Santo é separado ao Senhor. Vocês viram ministração, não sei se foi domingo passado, domingo retrasado. Não, foi para nós, né, que o pastor ministrou sobre santo. Santo é separado ao Senhor. Então, nós somos santos porque nós somos separados ao Senhor. O sangue que foi vertido lá está aspergido sobre as nossas vidas.
O inimigo, quando olha para nós, ele sai em retirada porque nós temos o sangue. Eu não vejo o sangue em vocês, mas Satanás vê. Quando nós estamos na presença de Deus, nós muitas das vezes não podemos ver. Tem pessoas que têm o dom de ver, eu não vejo. Mas um amigo meu, eu estava conversando com ele e falou assim: olha, é visto por Satanás, pelo inimigo é visto, que nós temos o sangue aspergido nas nossas vestes, no nosso corpo, porque Cristo aspergiu, porque nós somos merecedores do sacrifício de Jesus. O escudo da fé. O escudo da fé é essencial para proteger a mente e o coração, porque nós sabemos as promessas que Deus tem para nós, e nós não podemos deixar o inimigo entrar nem em nossa mente, nem em nosso coração, e deixar ele fazer arruaça. Está difícil? Cada vez mais vai ficar difícil, porque Apocalipse nos diz isso. Só que acontece que aqueles que são do Senhor serão retirados daqui antes de toda a dificuldade, porque ele diz que o tempo será abreviado. Capacete da salvação. Capacete da salvação representa a segurança que temos em Cristo, a salvação e um dom gratuito de Deus. O capacete não permite que o inimigo venha atormentar constantemente os nossos pensamentos. Atormentar constantemente por quê? Porque ele manda a seta. Nós não podemos deixar fazer ninho. Quando há dúvida, a dúvida tem que ser sanada. Que seja na palavra de Deus, ou que seja com um irmão ou com uma irmã, tem que ser sanada a dúvida. Não pode ter dúvida de forma nenhuma, porque senão o capacete não tem resultado na vida da gente. As nossas vidas estão realmente dependendo, e sempre dependeu, do Senhor. A espada do Espírito. A espada do Espírito representa a palavra de Deus. Nós conseguimos defender com o capacete, nós conseguimos defender com a couraça, com o cinto, nós conseguimos defender com a sandália. A espada é a única arma que Deus nos dá para atacar, mas fundamentalmente nos defender. Ela serve para atacar e para se defender. E por isso a espada, ela corta todos os jugos desiguais. Nós temos que viver em jugos iguais, professar a mesma fé, viver no mesmo caminho, porque senão pesa. O jugo, você sabe, aquela madeira que anda entre um boi e o outro, né? Para poder manter os bois espaçados, para um não invadir o espaço do outro, mas eles vão mantendo o caminho sempre constante, a força sempre para o mesmo destino, não vai nenhum para a esquerda nem para a direita, mas sempre com foco. Nós temos que viver assim. O jugo de Deus, o jugo que Jesus nos põe, ele é muito leve, muito, muito leve. E o caminho também que nos leva é muito leve. Teremos aflições? É lógico que teremos aflições. Dificuldades? É lógico que teremos dificuldades. Nós tropeçaremos e cairemos, mas a decisão de ficar caído é nossa. E nós levantamos por quê? Porque nós temos fé em Jesus Cristo. Nós temos fé na salvação. Nós temos fé de que nós um dia iremos cear com Ele. E esse dia não está longe. Esteve longe para muitos, mas para nós, devido aos sinais que nós estamos vendo, de tremores de terra e de guerra, o tempo está indo. O tempo está ficando curto. Em Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é viva, poderosa, capaz de nos guiar, corrigir e proteger. Viu? A espada, o que ela faz? Ela é poderosa, ela é capaz de nos guiar, de nos corrigir e de nos proteger. Viu como a espada do Senhor é poderosa? Faça uso da palavra do Senhor, faça uso da espada. Eu não ando armado, anda. Anda armado com a palavra do Senhor, não tem dificuldade. Não tem uma faca, uma lâmina ou uma espada de 2 gumes, é aquela que corta dos 2 lados.
É uma espada e ela corta indo e vindo, não tem brincadeira com ela não. E a palavra de Deus ela é igualzinha a isso. Empunhamos a espada do Espírito, somos capazes de rejeitar as mentiras do Senhor. Vamos rejeitar as mentiras do Senhor, porque nós somos livres. Nós somos livres porque Jesus nos libertou. Aquela cruz era para nós, mas Ele pegou a cruz e nela foi posto. Ele podia sair de lá? Lógico que podia, não precisava nem ter subido. Mas aquela cruz era para mim e para vocês. Mas Ele não. Ele subiu na cruz, morto, mas é ressurreto e está no meio de nós no dia de hoje. À medida que avançamos na fé, irmãos, à medida que nós avançamos cada vez mais e mais, as batalhas espirituais aumentam. Comece a prestar atenção, se a sua vida está muito monótona, não anda passando por dificuldade. Irmão, como é que está as coisas? Não, está tudo bem. A gente fala que está tudo bem, mas às vezes a gente fala assim, e aí, como é que está? Tudo bem, Davi? Não, está tudo bem, tudo bem. Mas vai lá ver, lá não, fala a verdade. Não, irmão, o negócio está difícil. É lógico, está difícil, porque cada vez que nós avançamos, não é, Alan? Cada vez que nós avançamos mais na fé e na prática da palavra, e nós avançamos no caminho do Senhor, as coisas vão se tornando mais difíceis. Por quê? Porque nós servimos ao Senhor. O mundo imundo jaz o inimigo. Se ele já morreu neste mundo, nós somos inimigos dele. Então, se você tem que usar a sua armadura de Deus todos os dias, é contra o seu inimigo invisível. Não inimigo visível, carne, sangue, não. É contra o seu inimigo invisível. Nós temos vários inimigos invisíveis, porque é Satanás e legiões. Nós temos que batalhar constantemente. É incessantemente. Constantemente é ali, ó, todo dia. Você acha que o soldado tinha descanso quando ele estava na guerra? Não tinha. Ele tirava o capacete da salvação? A couraça ele tirava? Era tirar e morrer. A espada ele deixava de lado? Não, está cansado e dorme abraçado com a espada. Mas não pode deixar de forma nenhuma. A espada, a couraça, a sandália, o cinto, não pode de forma nenhuma abandonar as armaduras de Deus. A armadura de Deus foi feita para nós vestirmos ela todos os dias. Vai sair para a batalha, entrega na mão do Senhor. Senhor, me leva para os meus afazeres no mundo, mas me permita que eu possa voltar para casa em paz, junto com a minha família. Senhor, leva minha esposa para o trabalho dela, mas permita que ela possa vencer o trabalho dela lá e voltar para casa em paz. Os meus filhos, Thaís, a Mônica, o Fernandinho, meus netos, Pedro, João, o Edivaldo, meu genro, a minha família toda. Nós temos que colocar a família toda, porque muitos deles não buscam, mas nós temos que fazer o nosso papel, de colocar a família também. Revista a família com a armadura de Deus. Devemos lembrar todos os dias dessa luta. Todos os dias, até que nós venhamos ser retirados daqui. É luta. É luta. Nós não fomos chamados para poder ficar sentados e só ouvindo, não. Nós fomos chamados para sentar e ouvir, aprender, guardar no coração e levar lá para fora. Igreja chama-se eclesia, é tirado para fora. Não é colocado dentro de quatro paredes, não, de forma nenhuma. Nós somos igreja. Eclésia ou eclesia é tirado para fora. Nós recebemos aqui e somos tirados para fora quando vamos para casa e levamos a palavra de Deus. É desta forma que funciona. Ah, mas aí um passa por uma dificuldade aqui, você pega e se cala. Outro passa por uma dificuldade ali, você pega e se cala. Eu tenho empresa que eu vou, que às vezes eu fico mais tempo conversando do que eu trabalhando. Ô irmão, estou passando por uma dificuldade. Teve esses dias que eu fui conversar com ele. Eu vi que ele sempre brinco com ele é barbudo. Eu falei, salam aleikum. Ele, aleikum salam. Né? Eu brinco sempre com ele lá. Ele falou assim, olha, hoje eu estou passando por um momento de dificuldade, eu vou conversar com você depois. Agora não. Mas tem outros que já na hora já vêm conversar comigo. Teve um que veio conversar comigo e começou a falar a situação que está acontecendo com ele. Então nós temos que estar o quê? Ele sabe tudo? Não sabe nada, inocente. Você sabe nada. É que a gente vai lendo a palavra do Senhor e vamos vendo lá o que a gente pode pegar de orientação ali para poder levar, para poder compartilhar. Nós não sabemos tudo, mas nós temos que buscar a orientação no Senhor. Ah, mas eu não encontrei nada na Bíblia que possa me orientar. Então tudo bem, irmão. Jejua mais, lê mais, ora mais, que Ele vai clarear a tua mente. Ele vai abrir os seus olhos e você vai ver que a resposta estava na tua frente e você não viu. Já aconteceu com vocês? Se você está numa dificuldade tão grande ali, aí vem uma pessoa, pega e fala assim, ó. Está aqui, ó. Já aconteceu com você? Poxa, mas
Estava ali, eu não vi, não viu, porque às vezes nós ficamos tão atormentados com as flechas e as setas que o inimigo manda inflamadas, que nós não prestamos atenção que nós temos saída. Deus sempre mostra uma saída, Carlinhos. Sempre tem uma saída. O inimigo vem acurralando de um lado, acurralando do outro, né? Ele te encurrala ali, te encurrala, mas Deus sempre tem uma saída. E presta atenção, muitas das vezes o inimigo vem e te empurra, te coloca numa situação que é para você se mexer. Foi outra coisa que eu estava conversando com o pastor Leandro ontem. A dificuldade às vezes vem para você se mexer, para que nós possamos se mexer. Quer ver um? Situação boa? Os irmãos jogou na cisterna. Estou falando de quem? José. Os irmãos jogou ele aonde? Na cisterna. Foi vendido como escravo. Sofreu pra caramba longe do pai, longe da família. Passou fome, passou necessidade, passou sede. Passou tudo que você pensar. Foi para onde? No mercado de escravos. Quem comprou ele? Potifar. Foi para onde? Para casa de Potifar. A base de Potifar era quem? José. José mandava em tudo. Presta atenção. Tudo. Potifar falou o quê? Só não mexe na minha mulher. No resto aí, ó, pode fazer o que você manda. Você é que governa aqui a casa. Dispensa. José deixou lá tudo arrumadinho. Estava bom para o José lá? É lógico que estava. Comendo, bebendo, dormindo, mandando. Quer coisa melhor que ser chefe mandando, acontecendo as coisas? Ele ia sair dali? Nunca. Por si só, sair dali, do conforto? Nunca. Sair da frente do sofá, da frente da televisão, pipoquinha, um guaraná, um suco? Nunca vai sair. Eu saí para procurar emprego hoje. Esses dias eu passei na padaria tomando café, 6 horas da manhã. Abri a padaria, eu estava lá. Aí o rapaz perguntou para o cara assim: você está vindo aonde? Eu falei assim: eu fui entregar o currículo ali. 6 horas da manhã já estava voltando para casa. Gente, pelo amor de Deus. Mudança na vida da gente, em nossas vidas só há mudança quando nós mudamos as nossas atitudes, as nossas posturas. Senão não há mudança. O que teve que acontecer com José para ele poder sair da mordomia? Sair da vida boa? A mulher lá foi, ele pegou e resolveu não querer nada com a mulher, foi acusado, foi jogado lá onde? Na cadeia. Estava bom para ir na cadeia? É lógico que não. Não estava. A princípio, não estava bom. Mas depois começou a ficar bom. Por que começou a ficar bom para ele? Ele tinha comida, tinha morada, e diz que a cadeia onde ele foi preso ficou modificada, limpa, por causa da organização dele. Até o feitor que mandava na cadeia começou a gostar dele. Presinho de estimação. Vai querer sair dali? Não, aqui tá bom, não tem pra onde eu ir mesmo. Pra onde eu vou sair? Eu vou sair daqui e vou para onde? Fui acusado de tentar agarrar a mulher do Potifar. Vou sair daqui e vou para onde? Fico aqui, conformou. O que aconteceu? Faraó sonhou. Não foi? Houve 2 eventos de sonhos na penitenciária, lá na cadeira onde estava preso. Ele revelou, através do Senhor, os 2 sonhos. O do copeiro, certo? E o outro era de quem? Do padeiro. Um pereceu e o outro foi solto. Lembra de mim lá, quando fala lá com o rei. E passou-se tempo até o faraó sonhar. Ninguém desvendava. Até que foi lembrado que existia um hebreu que sabia revelar sonhos. Nós sabemos que é Deus. Deus deu o sonho ao faraó e José revelou. Aí sim, ele estava no lugar que ele estava abaixo do faraó. Mas quem colocou ele lá? Foi Deus. Está difícil hoje? Comece a observar. Às vezes, Deus nos coloca nas dificuldades ou nos deixa passar por uma dificuldade e não é algo que nós não podemos suportar não, porque Deus só nos dá algo que nós podemos suportar. Mas Ele vai te dar a saída, Ele vai te dar o êxito, vai te colocar no lugar melhor em nome de Jesus. Digo para vocês que essa parte eu não estava aqui, mas é para alguém. Pode ser até que seja para mim mesmo. Mas essa semana eu já tinha conversado sobre isso, então pode ser que seja para alguém.
santo. Não é aquele que nunca se suja, mas sim aquele que sempre reconhece e volta para se lavar no sangue de Jesus. Vamos trocar o nosso pecado por mais tempo na presença de Deus, ou a permanência na presença de Deus. O mais difícil de ver, irmão, sabe o que é? O filho pródigo saiu e gastou tudo que tinha. E quando ele voltou para a presença do pai, o filho que estava em casa, ele era mais rebelde do que o filho que foi. Ele estava em casa amargurado, triste, desdenhando o pai. Tanto é que você sente isso pela fala dele. Qual era a fala dele? Entrar e festejar com você, e esse teu filho não é irmão dele, é esse teu filho. Então nós não podemos, dentro da igreja, vemos às vezes as pessoas pecando e errando e ficar apontando o dedo. Não é esse teu filho, é esse nosso irmão. Nós temos que ajudar em oração, ajudar com conselho. Está caído, é ele hoje, mas amanhã pode ser nós. Mas nós temos que ter força de pedir ajuda e poder colocar de pé. Não vamos ter mágoa de ninguém. Vamos empunhar a nossa espada, a nossa armadura de Deus e partimos para a luta. Não vamos mais perder guerra para inimigo nenhum. Que possamos ser, a partir de agora, a partir de amanhã, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Deus vos abençoe em nome de Jesus.